Isso é importante para a gente entender, porque a segunda fase do seminário de cinema agora começa a ser ligada à Veracruz. É um técnico da Veracruz que vai ser o homem que vai reorganizar as coisas do seminário, que é o Marcos Margulies. Vai se tornar futuramente um homem muito importante nessa cultura. O Marcos expunha muito bem, era uma pessoa muito capacitada, um polonês que esteve no campo de concentração e uma figura que eu achava com muito talento, muita força. Eu gostava muito do Margulies, era um homem inteligente, sensível, né? Se dedicava assim, fortemente ao trabalho dele, que era coordenar o programa, conversava muito conosco, quer dizer, foi um bom professor, né? E lamento que depois nunca mais vi, né? Perdi notícias dele, mas era uma excelente pessoa. Além do Plínio, que foi aluno junto comigo, um outro que sentava-se sempre atrás de mim era o futuro ministro, o Luiz Carlos. O Bresser me disse que dentro da FAAP, dentro do museu, o Marcos fez um filme baseado num quadro do museu, Os Tiranos. As aulas eram teóricas, eu não me lembro se tinha crítica cinematográfica, devia ter, não me lembro. O que eu me lembro bem também é que nós não tínhamos aula mexendo com equipamentos, então nós não mexemos com as câmeras e esse tipo de coisa, né? A única coisa prática da qual eu participei foi que o Marcos Margulies resolveu fazer um filme chamado Os Tiranos, que era sobre um quadro que existe no MASP mesmo. E então, aí não foi uma experiência interessante. Mas foi uma coisa muito limitada também, nada de muito importante. O filme era não permitia grandes especializações, então foi simplesmente participar. Eu me lembro de tudo armado, da fotografia e de fazer ângulos, tirando a fotografia, estabelecer todo um roteiro através das fotos que foram depois. E o quadro não me interessava tanto, mas a ideia de participar era interessante. Quando saiu no Habitat número 5, eu achei aquilo fantástico, guardei e depois, como você vê, mandei tudo embora. Porque fica uma soma de coisas. E é curioso, uma memória vai se sobrepondo à outra e tal. Então o seminário tinha também um valor para mim de currículo. Mas nessa fase, eu me lembro que quando se fez o filme como se diz, Os Tiranos, qual foi a minha participação? Porque eu fiz um roteiro, mas eu não sei se foi dos Tiranos. Foi um roteiro com Marcos. E eu disse, eu acho que foi na Veracruz, e eu disse para ele, não precisa pôr meu nome. Ele disse, não, melhor. Aí eu fiquei aborrecida. Então agora eu vou te falar o que eu sei das pessoas. O Carlos Ortiz e o Marcos Margulies foram a sinalização do que eles ensinavam. O Rodolfo Nani era uma coisa híbrida, né? Ele fazia o filme dele e, ao mesmo tempo, ele era uma aula, de certa maneira, isso, né? Havia aulas técnicas, aulas de, como se diz, tínhamos livros assim de como fazer cinema, campo e contracampo, né? Eu me lembro que aquilo era fantástico, você entra aqui, põe a máquina ali e tal. Então, e aulas teóricas, né? Tinha eu como o representante, não, da técnica cinematográfica, não? Então ensinava o que era o filme, o que era a revelação, o que era a sensitometria, o que era, não? E os meus colegas, não sei, que também não frequentei as aulas deles, não sei exatamente o que eles podiam ensinar, mas eu tenho a impressão que era mais um curso teórico parecido com o do IDEC. Todo cineasta que passava por São Paulo, eles convidavam e eles davam uma aula para a gente. Era muito bacana isso. Eu tive aulas com o Clouseau. Eu tive aula em francês. Lá ele era em francês, porque o homem não falava em francês. E não sabia começar nenhuma frase sem antes dizer Bon ami, Jean-Paul Sartre. E assim, então a gente chega ao fim do segundo ciclo do seminário,
onde pela primeira vez, na última aula, eu vi uma reflex. E o que eu vi foi uma daquelas máquinas que o Carbonari ou qualquer outro estava fazendo jornal cinematográfico em São Paulo. Pois bem, mas isso aconteceu na última aula. E uma das vezes, nós fomos até a Bandeirantes, que era a companhia cinematográfica do Adhemar de Barros, onde lá eram feitos os filmes de propaganda do Adhemar. E lá eu vi uma moviola. Só. Eu nunca tive aula prática nenhuma. Ter aula com o Rogério Jacobi era algo de admirável. Ele era ruim quando dirigia, quando dava aula de direção era um desbunde. É importante que você vá falar com o Dezelão, Jacques Dezelão, que mora aqui ao lado. Porque ele é um dos tais. O Jacques, acho que quando deu aula para mim, ele não tinha 20 anos. Ele ficou em pé na sala, nasceu uma gota aqui, ela começou a descer, passou por aqui, chegou aqui, ela despencou. E ele despencou junto. Ele sentou-se na mesa, ele não desmaiou, mas ele teve alguma coisa que paralisou tudo. A noiva dele, que não era francesa, mas falava francês com ele, mon amor, qu'est-ce que c'est? Aí a gente quis parar a aula, e ele disse, não. E ele continuou dando aula, mas esse é o início das aulas do Jacques Dezelão. Lembro desse problema que eu tive, não? Bom, foi a minha primeira experiência como professor também, não deveria ter facilitado pela minha aprendizagem do português, assim, mais fluente, né? Então, não sei como é que eu me virei aí para dar as aulas. Não é? Aí tem todo o clima, não? O que é meio difícil de dissociar fisicamente. O MASP e o Museu de Arte Moderna conviviam no mesmo prédio, não? Porque eles foram criados no mesmo prédio que era dos Diários Associados. E o Museu de Arte o museu tinha uma sala de cinema, mas o Museu de Arte tinha alguma coisa muito importante para as atividades culturais, que era um bar. Não tinha o bar do museu, onde se reuniam os intelectuais de São Paulo, especialmente os intelectuais interessados, especialmente não, mas tinha bastante dos interessados em cinema, não, que frequentava o bar do museu. Não? Entre eles tinha pessoas importantes para a cultura cinematográfica, não? Que era o Paulo Emílio, não? E o Almeida Salles, não? Que foram os fundadores da Cinemateca. O clima aqui, como na França, de cinema era muito dividido entre as pessoas que via o cinema como uma profissão e aqueles que se aproximavam mais do cinema pelo lado histórico, sociológico, próprio das cinematecas, não? E que era o espírito do IDEC. Não? O IDEC era era formado de críticos de cinema, de teóricos do cinema, né? Praticamente sem vínculos com os profissionais de cinema, né? Então era um curso de teoria cinematográfica, da direção vista pelo aspecto sociológico, político, não? Alguma coisa que quem vive o cinema conhece como uma das características da atividade e da cultura cinematográfica, né? O curso, para voltar ao curso do MASP, não? Que não se chamava seminário na época, tinha eu como o representante, não, da técnica cinematográfica, não? Então ensinava o que era o filme, o que era a revelação, o que era a sensitometria, o que era, não? E os meus colegas, eu tenho a impressão que era mais
um curso teórico parecido com o do IDEC. Né? Mas eles eram tão esforçados, eu sou tão grato àquelas coisas que eles me ensinaram, todas aquelas novidades que eu aprendi. Imagine a gente aprender as trucagens que tinham sido feitas no King Kong. O King Kong, ele falando como é que tinha sido feito aquele negócio que o avião vinha, aí entrava uma maquete, que a maquete segurava um homem vestido de coisa, segurava o avião, e eles apagavam no negativo o avião que continuava o percurso até a Terra. Aquilo tudo era um novo mundo que se abria para mim, né? E assim com os outros técnicos também, todos eles, alguns falando bem, outros nem falando português, etc., mas se esforçando para dar aquilo que eles tinham aprendido, quem sabe, 6 meses antes na escola do IDEC, que agora eles estavam transmitindo para os outros. Isso me deixou a obrigação de, se possível, aquilo que eu saberia daí para frente, de deixar para os outros. Mas tem um detalhe que eu falei ao Brescia. Brescia, você lembra como a gente fez um ensaio de direção? E eu fui a diretora e você o assistente? Isso não me lembro. Pô, mas eu era. Eu sempre gostei muito do Brescia. Quer dizer, eu me lembro bem de 2 que ficaram amigos meus. Um, o Máximo Barro, que depois eu convidei também para ser crítico de cinema do jornal O Tempo, porque depois que eu terminei o curso, né, o Seminário de Cinema, que era um curso de verdade, quer dizer, eu fui crítico de cinema do jornal O Tempo durante 3 anos. E no 3º ano eu estava talvez muito ocupado, não sei porquê, né? E então eu pedi para o Máximo me ajudar, e ele também, porque eu fazia críticas toda semana, todo dia, né? E dava muito trabalho. E a minha mulher sempre lembra, com quem eu estou casado até hoje, né, era noivo, né, ou namorado naquela época, e o meu sogro dizia, mas esse rapaz não vai longe, não, vai ao cinema todo dia. A pessoa que mais amiga minha sempre foi a Zulmira Tavares, né? E depois ela ia se tornar uma grande escritora, o que ela é hoje, uma grande escritora. E nós nos íamos encontrar muitas vezes porque tanto ela quanto eu fomos depois membros do Conselho de Administração da Cinemateca Brasileira. Aqui a Zulmira, tinha mais uma ou duas, o número de mulheres era bastante pequeno, como eram todas as coisas na época, né? O número de mulheres, de participantes de mulheres era bastante pequeno. Por exemplo, participando das projeções do MASP, também, como eu dizia, o número de mulheres devia ser 2, 3, 4 mulheres, não mais do que isso. Aí, nessa época, eu queria ser roteirista. E durante muito tempo, para mim, aquilo era importante. Aí me convidaram, você não quer participar? Você irá tomar conta das crianças. Fiquei ofendida em silêncio. Depois o Marcos me convidou para eu trabalhar na Veracruz. Cheguei lá, outro oferecimento, para ser secretária dele. Não gostei nada. Me lembro que tinha uma linda menina, que como se planejava muita coisa, você vai ser atriz. E eu seria, então, continuista. Aí eu gostei. Não, aí eu gostei. Não me lembro de ter alunas na classe, infelizmente. Mas eu não lembro não que tivesse. Quem também eu encontrei nessa ocasião, e que eu gostei muito dele, era e depois se tornou um cineasta muito importante, paulista, que fazia que ele fez filmes assim, ele era o Ingmar Bergman brasileiro, Walter Hugo Cury. Então eu conheci o Walter Hugo Cury naquela época também. Eu não lembro se ele foi aluno do seminário. Um bom cineasta, sem dúvida nenhuma, um pouco incompreendido porque ele era mais algo conservador, e pelo menos ele não estava querendo participar de nada. Ele não participou do movimento do cinema novo, né? Mas eu acho que foi um cineasta importante,
E eu conheci nessa época. Eu, do Brasil, só conhecia no livro de história o Rio, a Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, né? E não tinha praticamente nenhuma noção. Então, quando desembarquei aqui, foi tudo muito rápido, não? Porque passou menos de um mês entre o meu contato com o Cavalcanti e o meu desembarque aqui, né? Então, qual foi a minha primeira impressão? Era carnaval, não? Então me pediram para ir filmar o carnaval. Isso foi uns 4 dias depois que eu tinha chegado. Então fui filmar o carnaval do Rio, junto com o Limo Barreto, não? Que eu do meu lado, o Limo Barreto do outro, para inserir nesse filme. E a minha primeira impressão no Brasil foi totalmente carnavalesca. No fim do primeiro seminário, já muitos técnicos, muitos alunos do seminário foram trabalhar na Maristela. O Glauco fez seminário, o Eliseu Fernandes Nordi, que vai se tornar um bom iluminador futuramente, também fez lá. Como chama-se aquele outro que também fez uma pequena ponta no filme do Cavalcanti? Ele ensinava a dançar baião de 2 pelo telefone com a namorada. Não, agora você põe o pé para frente, agora põe o pé para trás. Ninguém gostou do filme, a não ser dessa sequência, coitado do Cavalcanti. Esse rapaz fez alguns filmes. Quando eu fui trabalhar na Multifilmes, ele também foi para lá. Quando terminou os exames, o nosso professor de cenografia era um italiano, Franco Ceni. E ele trabalhava na Multifilmes. Então ele disse, os 5 primeiros colocados, se quiserem, podem fazer um estágio de 3 meses lá na Multifilmes. Foi assim que eu entrei no cinema. Eu tinha me preparado para fazer cinema desde os 15 anos e sabia que nunca ia fazer cinema, porque não tinha cinema no Brasil. E os 10 filmes e os 5 filmes que a gente fazia por ano eram todos cariocas. E de repente tudo caiu no meu colo. Quer dizer, o fato concreto é que depois de fazer o seminário de cinema, eu me senti, não é, competente para ser crítico de cinema, por exemplo. Claro que também naquela época eu comecei a ler livros sobre cinema, foi a época que eu li um pouco de teoria cinematográfica, essas coisas. Eu fiquei capacitado para uma profissão. Não a profissão de cineasta, porque eu nunca fui, mas a profissão de crítico de cinema que eu exerci seriamente por 3 anos, depois de vez em quando. O problema todo é que quando eu fiz 20 anos, um pouco depois, porque eu tive ideia, talvez eu pudesse trabalhar na indústria do cinema, ser cineasta, qualquer coisa desse tipo, né? Eu estava começando a me preparar para isso, mas o fato é que aos 20 anos eu descobri o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era um instituto de intelectuais nacionalistas, desenvolvimentistas, e eu me tornei um desenvolvimentista, né, desde então, até hoje, e resolvi na época que eu ia ser sociólogo, economista do desenvolvimento, de forma que o cinema... Havia todo um clima de cultura e de festa. Agora, o seminário durante um tempo, talvez uma década, mas para a cultura nada funciona tão bem, a não ser a vontade mesmo de você trabalhar, né? E eu me lembro que tudo que eu fiz assim, de literatura, tinha atrás de mim a ideia de cinema, quer dizer, de um dia poder, mas eu fui fazendo. E a ideia de roteiro não me saía mesmo. Infelizmente deu em nada. Posteriormente eu fiz 2 pequenas peças bem sucedidas no teatro, mas aí eu estava com outra vida, não podia levar adiante. Bom, mas eu acho o seguinte, que havia, como você diz, um núcleo não tem nada de uma elite, não. Era gente interessada, que foi crescendo esse interesse. E foi se formando mesmo. Então, em função disso, eu acho que é uma marca para a tua vida, é claro. Durante muito tempo eu tinha uma visão de cinema, assim, alguma coisa
excepcional. E sempre no aguardo de um filme brasileiro, que foi Deus e o Diabo para mim, eu acho. Eu continuei frequentando o seminário, coloquei muitos amigos meus como alunos lá. O Norberto Natti é um deles, o Roberto Santos, que estava num grupo dissidente, né, do outro lado, etc. Num certo momento, não sei o que aconteceu, ele veio falar comigo e eu o levei até o seminário. Isso já corresponde ao segundo seminário. Esses todos também foram absorvidos. Teve o Luiz Antônio Souza Lima de Macedo, que foi diretor de um setor importante da Fiesp, Oswaldo Candeias. Foi um certo sucesso, assim, porque tinha muita gente interessada, muitos jovens, né? Que depois alguns deles viraram cineastas, como o caso do Eduardo Coutinho, por exemplo. Né? Continuei frequentando o seminário, aparecia nas noites em que não estava filmando, nas noites em que não tinha um filme bom na cidade, eu ia lá rever os meus professores antigos e os novos que estavam trabalhando. Nesse momento, o seminário não estava mais na mão do Marcos Margolhês, que tinha saído para coisas mais ambiciosas. O Plínio Garcia Sanches foi aluno junto comigo no primeiro seminário. E não sei como, ele ficou trabalhando na secretaria do museu, em cargos menores. E depois ele foi alçado e chegou a ser a pessoa que estava logo abaixo do Bardi. O Plínio dava produção. Ele, apesar de ele nunca ter feito produção de um filme, ele tinha um certo talento para isso. O Cavaleiro Lima, mas ele também não era de cinema, né? Ele dava, tinha pessoal que era mais teórico, assim, né? O Carlos Ortiz deu aulas teóricas também. Não tinha muitos outros professores, não. Sem querer me gabar, mas eu acho que realmente o centro da coisa era roteiro e direção, né? Que era o que o pessoal mais se interessava, porque mesmo a direção de fotografia não havia muito interesse porque não tínhamos câmera, né? Era um curso teórico, né? Muito tempo depois nós começamos a conseguir câmera emprestada, então quando já estávamos fora do MASP. No MASP era puramente teórico o filme. Essa coisa estava despertando o cinema no Brasil nessa ocasião, por causa de congresso, de coisa de Vera Cruz, de Maristela, então havia uma coisa meio efervescente assim. E então muitos jovens começaram a se interessar. Eu dizia, toda noite chegava lá, numa das noites, Walter Cury estava ganhando algum dinheirinho lá, dando aula de história do cinema. Ele, não sei porque ele me pediu alguma coisa, eu dei o nome certo da pessoa que ele estava citando, mas ao sair ele disse, olha, eu vou fazer o meu segundo filme, você não quer me substituir? E eu passei a substituir o Walter Cury nas aulas de história do cinema. E ainda nesse momento, depois de 2 ou 3 seminários, eu disse para o Plínio que as coisas deveriam expandir-se. A gente deveria fazer o seminário com poucas aulas, mas que os alunos saíssem sabendo o que é cenografia, o que é maquiagem, o que é direção de arte, o que é fotografia, e não só argumento de cinema. Eu passei a dar, nesse momento, também montagem, que era uma coisa que eu já praticava. E pedi também que fosse dada uma aula de história da pintura, enquanto que eu dava simultaneamente a história da música, de maneira que eles pudessem compreender o que significava a música medieval, uma catedral, que poderia ser a música renascentista com a Capela Sistina e por aí afora, comparando essas duas coisas, de maneira a propiciar aos alunos empregar essas coisas
dentro do cinema e como cultura geral, porque eles não sabiam nada de pintura e de música, então eles ignoravam por completo qualquer coisa. Quando o Bardi me chamou para substituir o Plínio, ele disse: eu fiz aqui, ele saiu de lá de baixo e eu pus ele lá em cima, agora ele faz isso comigo, etc. Havia coisas, problemas já de outra ordem, que eu nem sei o que pode ter acontecido entre eles, quem pisou no calo do outro. Eu sei que o seminário vai continuar lá, pelo menos até o ano de 1956. Há um problema de dinheiro dentro do Museu de Arte, o museu todo deslocou-se para a FAAP. Ali na Bobardi foi quem reorganizou uma área, que hoje chama-se o Teatro da FAAP. Pelo menos durante 2 anos ou 3 anos, eu com certeza no ano 57, 58, elas vão acontecer dentro da FAAP. E ali eu tenho que ver com mais equipamentos, porque no Pacaembu daquela época, à noite, com todas as luzes, caía brutalmente. Aliás, caía em qualquer momento. No centro da cidade também era assim. Você assistia um filme na cidade, ele não era mais um filme de 1h30. Levava 1h35, 1h40. As atrizes falavam com voz de homem. Porque não estava correndo a 24 fotogramas. Estava correndo a 22 ou a 20 fotogramas. Então as mulheres tinham voz de homem. Eu saía, pegava o transformador do refrigerador, né? Da minha mãe, colocava dentro de um grande embornal, ia no bonde com aquilo lá e colocava aqui, porque senão os filmes que eu projetava não estavam no ritmo que eles tinham sido feitos. Afinal de contas, no centro da cidade, se não está andando a 24, não é o caso. Mas eu dava aula de cinema. Eu não podia projetar o Encoraçado Potemkin no ritmo que não era aquele, né? Então eu levava também, no fim das 2 horas de projeção, ele estava queimando. A primeira coisa que eu e o projecionista fazíamos era pegar aquilo lá e colocar numa janela, de maneira que ele ventilasse e tudo mais, enquanto tinha o debate. Ao fim do debate já não estava tão quente, então dava para eu levar para casa. Assim eu dei aula aqui na FAAP, nos anos 57, 58. Era bastante incômodo. Não se tinha também nenhum equipamento. Então, sempre que possível, eu trabalhava numa empresa, numa produtora, então, como lá tinha refletores, lá tinha câmeras, eu pegava, quando era necessário, eu levava esse equipamento lá de bonde até a FAAP. Eu acho que foi uma iniciativa realmente muito boa. Eu aproveitei muito a iniciativa. Realmente, jamais me passou pela cabeça que foi tempo perdido, não foi. Então, acho que foi uma coisa muito importante que houve, para o desenvolvimento do cinema brasileiro. Mas isso não me fez ser cineasta, realmente não era a minha vocação. Foi uma raiz, né? Foi uma raiz que deu uma raiz de uma árvore que deu alguns frutos. No fundo, foi o comecinho do comecinho, né, no Brasil. Nunca tinha havido, acho que em nenhum lugar do Brasil tinha havido nenhum curso de cinema. Eu acho que ele teve esse valor por causa disso, né? Porque criou assim a vontade, além de toda essa efervescência que tinha na época, criou-se a necessidade de ter escola de cinema. Então, daí a fundação da Escola de Cinema da FAAP foi bem depois, e a da USP, né?